Bem-vindo ao IntegriCast, hoje com o Dr. Carlo Verona, ele que é sócio do Demarest, um dos mais importantes escritórios de advocacia do Brasil, com atuação internacional. Ele é sócio na área de compliance, contencioso, arbitragem e investimentos. No Demarest, né, ele, além da sua atuação, ele tem uma experiência internacional muito sólida, que já trabalhou em escritórios em Londres, no Reino Unido. E ele é mestre em arbitragem internacional pela Universidade de Londres, a Queen Mary and Westfield College, e bacharel em Direito pela PUC, em São Paulo. Tem ampla experiência em arbitragem internacional e em litígios internacionais complexos. Representou clientes em disputas comerciais e de investimentos e tem vasta experiência internacional nos assuntos relacionados à lei brasileira anticorrupção, a FCPA, a UK Bribery Act. O Carlo Verona é um daqueles caras que fez uma carreira sólida, intensa, com uma base profunda. E hoje ele representa clientes nessa estruturação de programas de integridade, muito ligado aqui aos nossos temas, atua na área de investigações internas, de negociações de acordo de leniência, enfim, essa sólida experiência, além da gente se conhecer há muitos anos, porque tivemos a oportunidade de estudarmos juntos na infância. É uma honra para mim estar recebendo um amigo que tem um renomado currículo e uma importância realmente notória nessas áreas de compliance, de integridade, no Brasil e no mundo. Então, olha, como seu fã, eu te recebo aqui, meu amigo Carlo Verona. Bem-vindo ao IntegriCast. O Luiz Fernando Lucas, e ao longo desse IntegriCast, talvez o maior desafio seja esse, chamar pelo nome, né? É verdade, eu acho que agradeço os elogios, de certa forma, quer dizer aqui que elogio de amigo não conta, né, porque é quase um autoelogio, mas do meu lado preciso te dizer também que admiro demais o seu trabalho, o trabalho que você tem feito, né, mais recentemente, com a publicação do livro, os estudos na área de integridade. Acho que nossos caminhos, né, se cruzaram nos últimos anos em razão dessa atuação numa área que é muito próxima em termos de preocupações com questões relacionadas à compliance, a práticas anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, mas, no fim do dia, visando um fim comum, que é a felicidade das pessoas. Eu acho que os pontos que você coloca no seu livro em relação o tanto que fazer o certo faz bem, né? O tanto que ser único, ser um só, ser transparente é importante, né? Divulgando, inclusive, trabalhos de outros filósofos, como Stefano Danna, eu posso dizer, na minha vivência prática aí de 25 anos de contencioso, né, de advocacia de litígio, e de 16 anos em práticas anticorrupção, que é a mais pura verdade. Então, do meu lado aqui, é um privilégio imenso poder fazer parte do IntegriCast e poder dividir aqui algumas ideias com você. Como você disse, nossa trajetória vem de muitos e muitos anos. Acho que as coincidências da vida são muito engraçadas. Eu falo aqui que chamar de Luiz Fernando Lucas para mim é um desafio, porque lá no pré-primário do Colégio Santo André, em Rio Preto, eu já te conheci como Pi, né? Eu estava na mesma aula de matemática, acho que na quinta série, sexta série, que a gente descobriu que Pi era um símbolo matemático de integridade, que era o tal 3,14. E devo ter passado, junto com o resto da sala, uns 2 ou 3 anos rindo da piada de chamar de 3,14 ao invés de chamar de Pi, né? E olha onde a gente veio parar, né? Você escrevendo sobre a era da integridade, fazendo referência ao símbolo matemático e disseminando ideias tão importantes que têm impacto direto e imediato no trabalho que eu desempenho hoje na frente de práticas anticorrupção para clientes do Brasil e no exterior. Isso é muito legal, porque
para quem não ouviu e não conhece ainda, tem um dos episódios no início do IntegriCast que eu explico o meu apelido também. E teve um entrevistado, o Dr. Wilson Gonzaga, tem um episódio com ele sobre a série de Integridade na Saúde, que ele também me chama de Pia, eu também tive que explicar. Então, eu não vou explicar aqui não, fica aqui você que está ouvindo, vai lá nos episódios anteriores, mas eu só digo que, concordando com você, não existe acaso, né? Não existe coincidências, porque por algum motivo na vida o meu apelido de infância se tornou o tema da minha vida de buscar esse princípio da integridade. Então hoje tem um significado mais profundo para mim, e fique à vontade para me chamar como quiser, porque a honra é minha de estar recebendo o senhor aqui. Então eu sou carinhosamente tenho assinado o Pi nos meus livros, e aqueles que me conhecem, uns como Luiz Fernando, outros como Lucas, acho que o importante é a essência. Mas eu quero, de fato, dar as boas-vindas outra vez aqui para você, porque essa tua experiência é muito rica em tantos anos, trabalhando nessa área, né, anticorrupção e de compliance, e que totalmente ligado à integridade, muito antes desse tema vir à tona como um tema mais popular ou mais de reconhecimento da sociedade. E, inclusive, as empresas hoje, esse é um tema da pauta, número 1, né? A história do ESG, do social, ambiental e governança. Então, a tua experiência é muito legal, que eu quero que você compartilhe um pouco. Já falei que eu sou teu fã, né, que eu sou teu admirador. Esse acaso, né, nos reaproximou pelo tema também, né, do seu trabalho e ligado um pouco ao meu. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, Verona. Acho que para quem está nos ouvindo te conhecer um pouco, saber um pouco de como que isso aconteceu na prática, um pouquinho sobre a sua jornada, por que você escolheu dar ênfase a essa área de compliance, de assuntos anticorrupção, que estão ligados à integridade, o que te motivou, e se tiver alguma história aí para compartilhar, ilustrar, sem dúvida nenhuma, nossos ouvintes, seguidores, amigos vão gostar de te ouvir. Como a gente voltou lá no pré-primário do Colégio Santo André, eu acho, assim, olhando em retrospecto, minha vida tem uma série de peças de quebra-cabeça que eu precisei ir juntando ao longo do tempo para me encontrar, né? Eu acho que a primeira delas, a primeira peça, é algo que eu tenho que agradecer demais aos meus pais, que propiciaram para mim e para os meus irmãos, né? A gente, aliás, tem essa semelhança também, né? Nós somos filhos mais velhos de famílias de 3 filhos, 2 meninos e uma menina caçula. Verdade, né? Mas, em 1985, meu pai ganhou, foi contemplado com uma bolsa de estudos para o programa de fellowship em urologia oncológica da Cleveland Clinic Foundation. Meu pai teve na equipe que atendeu, dentre várias figuras famosas, aí o presidente François Mitterrand, da França, que por muitos anos, combateu um câncer de próstata. E a bolsa era uma bolsa muito pequena, mas meu pai era sócio de um serviço médico em Rio Preto. Com a contribuição dos sócios dele e com a bolsa que ele recebia, ele resolveu ir para os Estados Unidos e levar a família toda, né? Na geração que nos antecedeu, acho que a dinâmica de família era um pouco diferente. Meu pai, com 35 anos, já era pai de 3 filhos. Eu tinha, na época, 10 para 11 anos de idade, a idade que meu filho mais velho tem hoje. E a gente foi morar por um ano num subúrbio da cidade de Cleveland. A Cleveland Clinic fica no centro da cidade, né, no centro financeiro da cidade, mas nós fomos morar numa cidade nos arredores. A cidade chama Shaker Heights, é a cidade que nasceu o Paul Newman, e mais recentemente, para quem é fã de How I Met Your Mother, o principal lá, integrante, né, o protagonista da série, ele é de Cleveland, ele é de Shaker Heights, foi ali o bairro, cidade que eu morei, a escola que eu frequentei. Ali, a gente já teve uma experiência muito interessante, muito desconectada do que era a nossa realidade em Rio Preto, né, naquele esquema escola, cinema, clube, televisão, de ter uma integração maior com pessoas de outras nacionalidades. Então, naquele momento, os Estados Unidos já acolhiam muitos imigrantes, alguns que vinham para estudar, outros refugiados de guerra ou de regimes totalitários, né, de países que estavam passando por crises e acabam perdendo seus melhores talentos.
E, obviamente, naquele momento, e até hoje, a sociedade americana é uma sociedade mais avançada e muito mais integrada. Eu me lembro do dia e do impacto que teve para mim o fato da minha mãe ter levado a gente para a escola, né, e passado por cada uma das salas onde eu e meus irmãos iríamos estudar. E quando chegou na minha vez, eu tive o choque de descobrir que a minha professora era negra. Eu lembro de ter me escondido, com 10 anos de idade, ter me escondido atrás da minha mãe. Por Interessante. quê? Porque não era do nosso cotidiano riopretense, né? Geralmente, na nossa realidade, no interior de São Paulo, negro era um serviçal, era um funcionário da casa, um funcionário né, que apoiava de alguma forma em prestação de serviços, era uma subclasse. Uma triste realidade, né? Com a qual o mundo inteiro lida até hoje, né, em relação ao qual a gente luta. Essa experiência de um ano, primeiro, trouxe para mim e para os meus irmãos um domínio da língua inglesa, que é o principal, né, catalisador de relacionamentos em âmbito internacional muito grande, Com certeza. e uma visão de mundo completamente diferente, porque, de novo, você estava ali numa plataforma que era uma plataforma para o mundo todo, então eu fazia aulas de reforço para poder ser melhor no inglês no dia a dia das matérias com asiáticos, com israelenses, com africanos, e aí você começa a trocar, como criança, de novo, com 10, 11 anos de idade, você começa a trocar culturas que você não tem nem noção do que está acontecendo, mas que te abrem a cabeça de uma forma que você passa e que tiveram muito impacto também na volta, né? Na volta, quando a gente chegou em Rio Preto, passado esse ano, morando fora, a sociedade ali já tinha se organizado de uma outra forma, né? Então, assim, no momento de vida que eu estava, que nós estávamos, a coisa, o desafio era a gente se preparar para o vestibular, né? E aquele período de adolescência em Rio Preto, e adolescência para mim é um negócio muito complicado, porque os hormônios começam a entrar no jogo, você fica... Eu era assim, não que eu tenha melhorado muito hoje, mas eu era um lobisomem, assim, de feio, né? Aquele momento que você começa a despertar interesse por, né, pelas meninas, mas você tá super esquisito, a voz estranha, você cresce mais, você fica, sei lá, eu fiquei muito magro, de novo, assim, eu me senti um pouco desconectado do que era a realidade ali, do momento da cidade, depois daquela experiência. E nesse meio de conversa veio a questão da orientação vocacional, né? Então, você sabe que você tem que passar no vestibular, você sabe que você tem que fazer uma faculdade, é isso que a sua família espera de você, é isso que a sociedade espera de você, é isso que vai determinar o seu sucesso, mas você não sabe muito bem por quê, nem para onde, mas você sabe o quando. Você sabe que se você não passar no vestibular imediatamente depois de terminar o ensino, na nossa época colegial, né, o ensino médio, você é um perdedor. E aí começou essa maratona, né, de preparação, e ali, a gente viveu isso junto, era muito interessante também a agenda da educação, né, que vinha com viés político, vinha com viés ideológico, embora também tenha trazido muitos estímulos super importantes para a vida. Mas que, de novo, você é uma outra peça de um quebra-cabeça que você recebe, que você não sabe muito bem aonde encaixar nem como, pelo contrário, você se sente um pouco fora, né, de contexto. No fim do dia, depois de pensar em várias alternativas, minha primeira escolha não era seguir meu pai como médico, e eu acho que isso veio causou uma certa decepção em casa, embora nunca tenha sido mencionada. Meu irmão foi ser médico e é um excelente médico, recebeu aí todo o legado. Legal. E esse é o tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Eu tentei direcionar minha vida para atividades ao ar livre, eu adorava, minha família tem uma propriedade rural ali na região de Rio Preto, e era onde eu me encontrava na época até hoje.
Mas meu avô, que era agricultor, que passou muitos anos à frente do Sindicato Rural e da Cooperativa dos Cafeicultores de Rio Preto, um dia me chamou na sala dele, no gabinete dele na cooperativa, era uma sala imensa, e falou: olha, isso não é vida para você, isso não é carreira para você, você não vai ter uma herança, você vai ter que dividir com seus irmãos e com seus primos, não é suficiente para você se manter, e não dá para viver de ser agrônomo num país como o Brasil. Isso nos anos 90. E aí o direito acabou sendo uma alternativa, porque, na verdade, não era, né, um ponto final. Né? A faculdade de Direito é uma plataforma, é um degrau numa escada maior que te abre possibilidades das mais variadas, né? De ser presidente da República, a delegado de polícia, a banqueiro, você vê que, de novo, é um tipo de uma ciência humana que te dá um amplo leque aí de opções. Em São Paulo, já passei na PUC, na primeira lista, fui muito mal na FUVEST, e na PUC eu fui privilegiado pelo fato de se dar um peso maior às ciências humanas, às cadeiras humanas que a gente estudava. Consegui meu primeiro estágio com um advogado de Rio Preto, Armando VR Júnior, que era sócio até hoje, do escritório do professor Arruda Alvim. Legal. O escritório Arruda Alvim, na época, era um daqueles escritórios que a maioria dos casos em que a gente trabalhava eram capa na época da Gazeta Mercantil, né, que vamos dizer é a avó do Valor Econômico, assim, o principal jornal de negócios do Brasil. E eu vinha trabalhar numa equipe que recentemente, coisa de um ano antes, representou o Pedro Collor na briga familiar dele, aquela capa da Veja, Pedro Collor conta tudo, acho que está na cabeça de todo mundo que viveu a época, né, todo mundo sabe do que eu estou falando. Tinha sido fruto de uma entrevista trabalhada junto com os advogados do escritório onde agora eu trabalhava. E nessa fase da vida eu me apaixonei pela advocacia. E um lado específico da advocacia, que depois, muitos anos depois, eu fui ler um artigo de um sócio de um escritório francês, que falam que o advogado de direito internacional, ele não é comprometido com nenhum grande sistema. A principal característica que ele tem que ter é de ser um bom storyteller, de saber como encadear os fatos e usar o direito estrangeiro de uma forma que um grupo multidisciplinar entenda o que ele está dizendo e saiba se posicionar em relação à matéria que é colocada. Interessante isso. O ponto é que, naquele momento... Vou fazer um parênteses que conecta bastante com a história da sua infância, quando você teve a experiência dessa integração com outros povos, outras visões de mundo. Eu nem lembrava dessa parte da sua história aí, mas eu também tive uma experiência como intercambiário, né, fazendo terceiro colegial nos Estados Unidos, e essa vivência de você ter várias visões do mundo, ela obrigatoriamente coloca numa condição de buscar um denominador comum, né, daquilo que faz sentido para todos, sem paixão, porque a paixão que aqui numa determinada cidade ou num determinado país, ela é irrisória, ou sequer compreendida por uma visão de alguém que está do outro lado do mundo. E aí essa tua experiência que eu entendo como uma integridade social, né, a busca do todo, depois veio te ajudar na tua experiência internacional, né? Aqui só fazer esse comentário para Não, e sem dúvida, e assim, numa perspectiva inversa, o que você está dizendo, vem um pouco da necessidade de respeitar a dor do próximo, né? Você conhece uma pessoa que é totalmente diferente de você, que tem valores também que, né, cara, assim, você imagina eu batendo um papo com um menino, filho de médico também, de Israel, judeu, me explicando que na cultura dele, a cruz é um símbolo terrível. E ele dá todo o racional dele. Agora, e aí por que eu vou brigar com o cara, né? Se na minha cultura, nós somos católicos, eu sou católico, a cruz é o símbolo da redenção, né? O símbolo da ascensão aos céus, é o símbolo daquele que se sacrificou por nós. Você vai trocando experiência, você vai ouvindo, você vai entendendo, mas, de novo, com 10 anos de idade, você não tem como saber para que serve aquilo, né? Acho que o clique veio acontecer para mim num momento posterior. Nos anos 90, o Brasil ainda era uma ilha, né? Eu comecei a trabalhar
no Arruda Alvim, no mesmo dia que entrou em vigor a unidade real de valor, né, que depois foi virar o real. No direito, o direito material, o direito civil, o direito penal, tinham muito pouca força, né, e os grandes advogados da época eram bons de processo, eram bons de fazer o processo andar ou bons de segurar o processo, dependendo do lado da disputa em que você estava. Isso também começou a mudar. Eu confesso que no quarto, quinto ano de faculdade eu já estava muito cansado do contencioso de tribunal, das guerras de liminares que a gente vivia naquele escritório que eu estava trabalhando, queria algo diferente, e fui convidado para terminar o meu período de estágio na faculdade trabalhando no departamento jurídico do então Unibanco, que hoje é Itaú Unibanco. E lá, de novo, passei a ter um outro convívio com o direito transnacional, porque eu ajudava uma equipe a negociar todos os instrumentos de captação, né, de tomada de empréstimos institucionais do banco, para depois fazer esse dinheiro fluir em linhas menores de crédito de mercado do middle market, né, do mercado intermediário. Legal. E, de novo, muito interessante, porque a gente trabalhava com outros sistemas jurídicos de cobrança, que geralmente eram sistemas de onde, né, o dinheiro fluía. Então, o americano que empresta dinheiro, ele quer ter as suas discussões a respeito da cobrança desse crédito nas cortes de Nova York. Mesma coisa o inglês que quer cobrar em Londres. Começou a surgir a ideia da arbitragem, embora não houvesse uma lei que regulamentasse, desse força para a arbitragem no Brasil. E eu segui a vida primeiro pelo lado do direito financeiro. Depois veio um convite, foi a primeira vez que eu fui trabalhar num escritório grande, né, aqui no Brasil, para que eu integrasse a área de projetos de infraestrutura do Tosini Freire. Eu cheguei lá em fevereiro de 2000, passei um ano trabalhando com um dos sócios mais sêniores do escritório, que era o José Emílio Nunes Pinto. O José Emílio era um ex-advogado do Banco Mundial. Ele passou os anos 70 e 80 como emissário do Banco Mundial nos países africanos e asiáticos, recém-saídos das guerras de independência, reestruturando o sistema financeiro desses países. É um cara absolutamente brilhante. A gente passou um ano trabalhando na reestruturação do sistema elétrico brasileiro, né, nas privatizações do sistema, na desverticalização do sistema, porque antes o Estado era uma coisa só, ele gerava, transmitia e distribuir energia. Quando a gente começou a receber investimento estrangeiro, esses blocos foram quebrados, né, seguindo o modelo inglês, para serem como são hoje. Só que, em fevereiro, março de 2001, veio a crise dos reservatórios, veio o racionamento de energia. O governo Fernando Henrique já estava antecipando isso e criou o plano prioritário de termoelétricas, mas tudo que era investimento virou contencioso, virou briga, porque você não conseguia receber a energia nos contratos de longo prazo, como foram contratados, e a energia no mercado spot, nas bolsas de, né, grosso modo, de negociação de energia, tinha estourado o valor porque você não tinha como suprir a demanda. Não tinha a matriz energética do país, como continua sendo, era 90 e tantos % hidráulica, hídrica, e as térmicas geravam, mas geravam a um preço muito alto, dolarizado, principalmente porque não tinham acesso ainda ao gasoduto Brasil-Bolívia. Essa era a ideia do plano prioritário do Fernando Henrique, organizado pelo Pedro Parente. O Zé Emílio chegou na minha sala um dia, falou, é o seguinte, da minha equipe aqui, o cara com treinamento de contencioso é você, então parabéns, você acaba de ser eleito o primeiro integrante da equipe de arbitragem do Tosini Freire. Eu falei, arbitragem? Ele falou, pois é, a lei já passou, todos esses contratos que a gente passou um ano negociando. Foi uma escolha foi uma coisa de livre e consciente escolha sua mesmo, né? Fazer essa migração de carreira. Me dá esse monte de contrato aí, pega a lei de arbitragem, vai estudar. E aí eu tive uma conversa com ele, muito interessante também, um pouco antes dessa, que foi, eu falei, Zé Emílio, a gente está aqui no escritório, você tem os caras que são especializados em energia elétrica, você tem o pessoal que é especializado em telecomunicações,
você tem o pessoal do direito digital. Assim, eu acabei de sair da faculdade, estava no escritório de contencioso, fazia briga no tribunal. Assim, o que que eu estudo? O que que eu aprendo para poder tá no mesmo patamar dos meus colegas aqui, ou para poder concorrer, porque, de novo, o plano de carreira do Tosini, como é do Demarest, era um plano meritocrático, né? Em que você, todo ano, você tinha que mostrar lá o que você entregou de resultado, horas trabalhadas, sucesso nos casos, para poder seguir na escada do plano de carreira ou ser convidado a se retirar. Up or out. Ele falou, Carlos, aprenda direito civil. 99% do que a gente faz aqui você mata com as cláusulas gerais do Código Civil, com a parte introdutória, com a parte geral, e com os livros de obrigações e contratos, que são as partes específicas que tratam, né, das modalidades de contratação. Nenhum dos contratos que a gente negocia aqui são contratos simples. São simples compras e vendas, permutas, empréstimos. Todos os contratos, eles são mistos, eles agregam essas diferentes formas. Então, a saída vai ser sempre seguir os princípios. Seja bom nos princípios de direito civil. E aí eu tive um outro privilégio muito grande, um trunfo na carreira, que foi o fato do meu professor de direito civil na faculdade ser meu chefe no escritório. E hoje, eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, é um grande amigo, o nome dele é Giovanni Torinani. E o Giovanni é aquele cara completamente diferente de mim. Eu só quero fazer um parênteses aqui também, porque tem uma frase sua aí que era uma frase quase que épica, que você falou no meio da tua fala, que é: a saída vai ser seguir os princípios. Olha só, para resolver qualquer coisa, volte aos princípios, né, aos valores. Você sai pelo começo, né? Você se resolve pelo início. Aspas aqui nessa sua frase, porque ela é muito mais profunda do que simplesmente esse pedaço da sua história. Mas, cara, é verdade, porque isso foi o alicerce para... Foi aí que eu me encontrei, foi aí que fez o clique, entendeu? Por quê? Porque a hora que a arbitragem... A gente ficou se preparando, né? Então, a gente organizou o escritório para que o escritório estivesse preparado para atender as grandes arbitragens quando elas chegassem. Quando isso aconteceu, não dá para ser diferente. Houve uma ciumeira dos caras que faziam contencioso no escritório mesmo, tipo assim, olha, a arbitragem é só uma modalidade de litígio. Não tem por que segregar isso e tirar isso de quem está ali na trincheira. E o Zé Emílio falou, perfeitamente. Não estou segregando. Todo mundo que faz contencioso vai poder fazer arbitragem. Meu único ponto é, prestem atenção nesse manual que esse menino está me ajudando a escrever. E eu era menino, na época eu tinha 24, 25 anos. Legal. E foi assim. E aí a gente foi se inserindo, foi ganhando relevância. A prática, e isso aconteceu de uma forma mais ou menos parecida em todos os escritórios que nós chamamos de full service, ou seja, que se propõem a ser um escritório em que advoga para a pessoa jurídica, que advoga para a empresa, onde a empresa vai encontrar todos os serviços de criminal a como desenvolver um projeto para lançar a primeira missão tripulada para Marte. Né? O escritório tem como oferecer isso, tem alguém que já estudou o assunto. Na sequência dessa experiência, bom, ali vivi, acho que, anos intensos de estruturação da prática de arbitragem como um todo, fui testemunha disso e fui ganhando, né, prática. Eu sentia que faltava um melhor aprofundamento teórico sobre a matéria. Na época era comum que advogados que faziam M&A, né, que faziam questões lidavam com societário, fusões e aquisições, fizessem a complementação da sua formação fora do Brasil. Para advogados de contencioso, nem tanto. E aí eu descobri que em Londres existia um curso dentro da Universidade de Londres, intercolegiado, né? Então, como era a Universidade de Londres no passado, você, sendo de um dos colleges, você conseguia frequentar todos, né? Mas a sua alma mater ia ser aquele college e a sua matéria base era a matéria que era ensinada naquele college. E aí eu descobri, por outros poucos brasileiros que já tinham feito esse curso primeiro,
o LLM de arbitragem internacional do Centro de Estudos de Direito Comparado da Queen Mary, da Universidade de Londres. Na época, a Cris, minha mulher, trabalhava no Departamento de Recursos Humanos de uma multinacional inglesa e recebeu um convite para um secondment como business partner de RH para o time internacional de marketing. Legal. Então, a gente deu uma sorte enorme na vida, porque a gente não teve que guardar dinheiro, ou separar dinheiro, ou dedicar patrimônio para custear um período, né, estudando e morando fora do Brasil em libras. Eu só passava pelo desconforto, né, de que todo homem machista latino passa, de toda vez que eu entrava na imigração em Heathrow, o oficial da alfândega ali, né, de customs, falar: o senhor tem um visto de trabalho, de dependente de trabalho, quer dizer, ela é seu marido? Eu falei, ela é meu marido, sempre a mesma piada. Mas você já superou essa parte de machista latino-americano ou ainda você está vivendo ela? Como é que você está? Eu trabalho intensamente nela, assim, mas de novo, né, a gente fala da importância do direito comparado para você entender o seu sistema, cara, é importante a cultura comparada para você enxergar os seus limites e seus preconceitos. Era um negócio, assim, o fato da crise me sustentar sem eu gerar zero de renda por um ano, que foi o ano do LLM, me consumia. Eu me achava um estorvo, eu me achava aquele cara, sabe, que ficava no sofá enquanto a mulher ia trabalhar. Bom, no segundo ano, e de novo, o visto de dependente, né, me ajudou muito nesse aspecto, eu consegui trabalhar. Arrumei graças ao diretor da faculdade da Queen Mary, o Lucas Misteles, ele me apresentou para diversos escritórios e o escritório me contratou. Legal. Uma experiência muito bacana, porque era um contrato de trabalho como International Associate no grupo de arbitragem de um escritório texano. Esse escritório é o escritório do secretário Baker, que foi secretário de comércio do presidente Ford, que foi secretário de Estado do Ronald Reagan, que foi o chefe da Casa Civil, né, o Chief of Staff do Bush pai, e que foi o advogado do Bush filho naquele rolo da campanha com o Al Gore na Flórida. Assim, o Baker Botts, o escritório que eu trabalhei, era o berço, ou foi um dos berços do Partido Republicano nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, um dos principais clientes do escritório era a Federação Russa, ainda é. O escritório tinha 800 advogados mundo afora, filiais em todos os países da OPEP, mas o hub do escritório para solução de controvérsias, né, arbitragem, contencioso transnacional, fora dos Estados Unidos, para clientes não americanos, era Londres. Em Londres, eram 25 advogados do mundo todo. Então, eu dividi ali a prática eu tinha um chefe chileno, um chefe alemão, o chefe do departamento era sempre um texano, tinha uma chefe polonesa, uma colega e duas colegas do meu nível ali, uma russa e a outra palestina com passaporte jordaniano. Uau! Então, assim, de novo, né, peguei brigas, participei de audiências na Holanda, na Rússia, na Suécia, na Câmara de Arbitragem de Estocolmo, que desde a época da Guerra Fria era um centro neutro para disputas entre partes do leste europeu e americanas, né, antigos satélites da própria Rússia, né, a própria União Soviética, e o bloco da OTAN. E também peguei disputas do Banco Mundial, um caso que foi famoso, que teve repercussão, que saiu publicado aí, que eu recebi lá um crédito de estar no meio da briga, foi uma disputa entre empresas mineradoras multinacionais e o governo da província de Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu. Uau. A gente teve uma audiência na prefeitura de Singapura, nesse caso, em que compareceram 150 membros das Forças Armadas da província de Kalimantan Oriental e líderes tribais.
e aí a gente ficava no anfiteatro da prefeitura, é um prédio que aparece nas corridas de Fórmula 1, aquele é um prédio de colunas romanas e tal, super antigo, um grupinho de 5 advogados aqui trabalhando o caso na audiência, com todo mundo vestido a caráter, detetor de metais, né, para que as armas de fogo e de outra natureza ficassem fora da audiência, e a audiência corria em inglês com tradução simultânea para o Bahassan, que é o idioma, o dialeto local. Cara, uma loucura, assim, porque às vezes você tinha um ponto meio polêmico na audiência dito em inglês, dali uns 5, 10 minutos, porque a tradução atrasava, o público se manifestava. Então você estava ali discutindo e tal, de repente você tinha uma, sabe, ou uma vaia, ou aplausos. Atrasado. Uma experiência atrasada. Então, ali, de novo, foi um caldeirão que, na época, você está focado ali, você está, né, vivendo a intensidade do que é um negócio completamente fora da sua área de conforto, mas que, conforme os anos passam, você enxerga a importância desse clique. Eu comecei a trabalhar com compliance nessa época. Tinha um sócio australiano, que dedicado a questões de petróleo e gás nesse escritório de Londres. Uma certa altura, um cliente do escritório fazia parte de uma licitação para fornecer equipamentos de exploração de petróleo em águas profundas para um país africano lusófono, um país africano que falava português. Esse sócio me chamou e falou, Carlos, você é brasileiro, você fala português? Eu falei assim, falo. Falou, pois é, você vai aprender agora compliance. Eu falei, como? Eu falei, você vai escrever uma carta para o presidente desse país dizendo que nós não pagamos propina para vencer contratos. Eu falei, como? Ué, eu falei, tá bom, eu preciso assinar a carta? Ele falou, não preciso. Eu falei, então tá bom, eu escrevo. Mas ele vai saber que é um brasileiro escrevendo. Ele falou, não tem problema, da forma mais assertiva como você puder escrever em português, escreva isso, é esse o trabalho. E aí depois, lógico, né, foi lá, minuto da carta, o cliente se posicionou. O FCPA, ele é uma legislação dos anos 70, ele foi uma satisfação que o Congresso americano deu para a opinião pública americana na sequência do escândalo de Watergate, mas a verdade é que quando foi lançado, teve um caso de repercussão geral, que foi o caso da Lockheed Martin, né, do pagamento de propina para venda de equipamentos de defesa para um país estrangeiro, mas depois do caso da Lockheed Martin, nos anos 80, o FCPA ficou esquecido até 2001, até a queda das Torres Gêmeas, quando houve de novo uma conscientização nos Estados Unidos que o mesmo dinheiro que transitava, né, à margem da sociedade para lavar dinheiro de propina, era o dinheiro que também era usado para terrorismo, para tráfico de armas, para tráfico de pessoas, então tinha que ser combatido. Na Europa continental... Precisou de uma dor coletiva para o assunto, né, da seriedade, da não corrupção e da integridade, de certa forma, vir à tona, porque ninguém estava mexendo nisso, né? Interessante essa história. Na Europa continental, até o fim dos anos 90, você abatia propina paga a representante do governo de países em desenvolvimento do imposto de renda declarado no país de origem do grupo econômico, né? Então, a matriz podia lançar como despesa dinheiro de corrupção que pagava em países para onde ela vendia serviços ou produtos, né? Caso houvesse a necessidade de pagar uma propina. É uma loucura, mas é o mundo de ontem, né? Então, de ontem mesmo, né? Porque é muito recente que o mundo jurídico, corporativo e a sociedade começou a olhar para essa questão como com um certo espanto e querendo corrigir, né? Assim como na história, né? Você falou da questão, no começo da sua fala, sobre a questão dos negros, por exemplo. Quando existiu a escravidão, as pessoas era lei, era aceitável, as pessoas achavam que era certo, né? Teve que acontecer muita coisa para ter a consciência do quão isso não fazia sentido do ponto de vista dos princípios básicos, né? E o que está acontecendo hoje em dia com a corrupção, com
o compliance, a questão de integridade no mundo corporativo, nas organizações, né, na sociedade como um todo, vem fruto dessas dores, desses cliques que você citou, e às vezes é isso, né? Se eu derrubar o terrorismo, derrubar as Torres Gêmeas, depois um grande escândalo de corrupção na Petrobras no Brasil e outras questões que aconteceram na Europa, para a sociedade começar a falar, opa, acho que isso aí está errado, né? E aí vem a mudança. Então, tudo vem de acordo com o nível de consciência do momento. Então, interessante fazer só esse ponto, que tem a ver bastante com o meu livro, com aquilo que eu trago, na sua fala. Não, e é exatamente isso. A resposta não está só no direito. A resposta não está só no sistema jurídico. E essas discussões são excelentes, são fantásticas. Eu passei por uma situação no Baker Bots que foi muito engraçada para mim, mas que ajuda a sentir um pouco a dor do próximo. O escritório estava fazendo um censo, mundo afora, né, para entender quem eram as pessoas que trabalhavam no escritório. E veio lá o meu, né, estado civil, profissão, cor. Cara, não tive dúvida, falei, branco, mandei o questionário voltou. Tá certo, e de novo, tá todo mundo aprendendo nessa época, né? Só é considerado negro, né? Ou na definição do IBGE, preto, pardo, amarelo, né? Quem se autodeclara. Então, se eu podia ter me declarado ali ruivo, e é o que é, pro que a gente vê hoje. Mas naquela época, né? 15 anos atrás, o questionário voltou e uma pessoa do RH do escritório veio falar comigo e falou assim, olha, você não é branco. Você é latino. Você é latino. Aconteceu comigo. Latino é marrom. Aconteceu comigo isso. Latino é brown. A cidade que eu morei nos Estados Unidos, eu era o cara mais moreno da cidade. Eu sou bem branco, né? Mas para os nossos padrões da compreensão. Muito interessante. E aí, latino. E o fenótipo, às vezes, nem tem a ver. Eu podia ser loiro, mas pô, você nasceu em solo brasileiro, você nasceu para baixo da linha do Equador, você não é branco, na nossa concepção. Aí eu fui falar com o meu chefe chileno. Eu falei, Alex, você sabia que a gente não é branco? Eu falei, como é que você respondeu o questionário? Ele falou, eu respondi branco, não é para responder branco? Eu falei, acho que não, acho que é para responder brown. Eu falei, então marca brown. Aí eu falei, tá bom, marquei brown, passou. E, de novo, é uma coisa que no dia, na hora, para mim, nunca fez diferença. Mas a hora que você volta para o Brasil e você começa a discutir equidade, né, e você ouve depoimentos como o do professor Silvio Almeida, que escreve sobre racismo estrutural, né, que fala o quão desagradável é você tá passeando com a sua família num shopping, né, da zona sul do Rio, do centro financeiro aqui de São Paulo, e te confundirem sempre com segurança, porque você está de terno, com manobrista, porque você está parado esperando o seu carro. Né? Não que essas profissões sejam menos nobres, mas você não pode assumir o papel de cada um na sociedade em razão do fenótipo, em razão da raça, que, de novo, é uma convenção social. Então, assim, de novo, são coisas pequenas, bobas, que parecem dissociadas, mas que andam juntas. Não adianta nada você ter um sistema, a lei anticorrupção no Brasil entrou em vigor em 2014. Só que, se não houvesse um amadurecimento coletivo, né, a possibilidade de a gente atingir a era do homem conscious, que você defende tanto no seu livro, para quê? A letra da lei é só um diploma vazio, são palavras ao vento. Né? Então, por isso que eu acho que tem uma grande fusão entre o consciente, o inconsciente, o sistema jurídico e um pouco mais de racionalidade, maturidade social, para a gente tentar virar uma página que é muito dolorida da nossa história. Deixa eu dar um último exemplo. Estava tendo uma conversa outro dia, um tema polêmico que sempre surge quando a gente, né, abre debates sobre a questão da equidade social, a racial, é a questão da dívida histórica. Né? Vários pesquisadores do tema defendem que, pelo fato dos afrodescendentes que vivem nas Américas terem sido vítimas do tráfico negreiro, a sociedade teria uma dívida histórica com eles. E aí estava batendo um papo com um cara, meu amigo, o cara é uma sumidade em direito civil, e ele falou, olha, isso é impossível de ser defendido por uma questão
pelo sistema jurídico que nós vivemos, em que dívida dessa natureza não é transmitida de pai para filho. Eu falei, cara, a resposta não está no sistema que nós vivemos, porque até anteontem, negro não era ser humano, negro era mercadoria, negro era bem. Você não herdava a dívida histórica, mas você herdava o negro, o escravo. Morreu seu pai, coronel, os escravos ficavam para você. Você reproduzia os escravos, ou seja, são conceitos absolutamente incompatíveis. Se você ficar restrito ao direito, você não vai ter as respostas para as grandes questões históricas brasileiras. E eu vejo essa questão uma questão bem polêmica, né? E que bem interessante de você, né? Quem está te ouvindo talvez não saiba ainda, mas você no Demarest você cuida dessa área, né? Você faz também internamente um trabalho em relação a integrar a questão do racismo, etc. Né? Depois se você quiser falar sobre isso, mas é muito polêmico isso, né? E essa herança e esse custo de ser pago, porque se for remontar a tudo, né? Todas as conquistas, as guerras, então nós também devemos aos índios que aqui, né, estavam e foram tirados. Quem vai pagar essa conta, né? O Portugal vai pagar agora, então, né? Então é muito polêmico. Eu claramente não tenho condições do sistema atual dar essa resposta, porque ele foi construído baseado no passado. Então, por isso que, independente da solução que a gente encontra como sociedade, eu vejo que vai ser mais benéfico quanto mais próximo da integridade, quanto mais consciente as pessoas envolvidas estiverem, para não ficar mais uma briga de lados, né? De nós contra eles, porque sempre que tem o certo e o errado, nós contra eles, ele vai sempre ter um perdedor e ter alguém que fica chateado. Então, que acho que é um pouco disso também que, né, entrando no tema que a gente falou, né, de herança e legado, o que a gente fez até agora, difícil de mudar, mas o que a gente deixa daqui para frente, o que a gente deixa na nossa vida como legado, é possível mudar tudo, né? É possível mudar, inclusive, esse sistema, como você falou, as leis em relacionadas à propina, corrupção, o FCPA, ou as leis anticorrupção são novas no mundo inteiro, né? Então, a história daqui para frente vai ser outra. E acho que isso que é o belo da gente poder não se apegar simplesmente ao passado, mas deixar a construção de um novo futuro, né? Eu enxergo nas iniciativas de diversidade e inclusão, nas ações afirmativas, duas premissas muito importantes para a gente conseguir virar essa página. Primeiro, criar a possibilidade, através da diversidade, de inovação, né? Acho que é muito importante para uma cultura organizacional de sucesso você ter todas as vozes representadas, né? Eu ficava muito triste, não sabia muito bem porquê, quando eu ouvia que, apesar de ser... Eu trabalhei em alguns escritórios, né? E eu tinha dúvidas sobre ter uma carreira num escritório de ponta em São Paulo, quando eu via que os clientes dos sócios mais velhos do escritório eram amigos de clube paulistano ou ex-colegas do Colégio Santa América. Que os clientes dos sócios mais jovens eram amigos de Esporte Clube Pinheiros ou ex-colegas do Colégio Santa Cruz. Eu vim do interior, eu não tenho como, né, esse capital de relacionamento para trazer trabalho para o escritório, para vender trabalho dentro do escritório e para me manter aqui. Eu vou ter que ir para uma carreira pública, eu vou ter que voltar para Rio Preto, mas o que eu gosto de fazer está aqui. Como é que eu venço isso, né? E os escritórios, em geral, enxergaram esse alijamento do melhor aproveitamento de talentos por conta ou por prejuízo do... Lógico que, como sócio, você tem que ter um trânsito comercial e por aí fora, mas o escritório pode ajudar, né, de forma a capacitar talentos para que o serviço que você vende é baseado na sua capacidade de entrega, junto com outras questões. Então, assim, a primeira função, né, objetiva de iniciativas de diversidade e inclusão é destravar os talentos, né, o potencial, a inovação. A segunda é neutralizar os handicaps que foram criados artificialmente, neutralizar as barreiras que foram criadas artificialmente em relação à raça,
em relação a gênero e em relação à orientação sexual. Na minha cabeça, a entrevista que foi dada na semana passada pelo agora governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato às eleições presidenciais de 2022 foi absolutamente fantástica, né? Porque quando lá o Pedro Bial pergunta para ele quais são suas características, ele fala, olha, para mim, eu prezo muito a integridade, ser íntegro, ser um só, ser único. Tem um ponto aqui que eu vou revelar que eu nunca falei para ninguém, eu sou gay. E aí o cara passa a explicar, né, como ele nunca escondeu, por que ele não se posicionou, por que estava se posicionando nesse momento. Assim, abriu meu olho para esse fla-flu que a gente está vivendo, político. Achei esse cara... Antes de você fazer suas considerações sobre isso, eu quero dizer também aqui, né, para quem está nos ouvindo, que eu achei fantástico. Primeiro, alguns amigos já me mandaram na hora, até pelo começo da falar de integridade, né, alguém que está jovem, político, se destacando, independente de qualquer orientação, ou isso não significar um apoio qualquer, mas eu achei fantástico de que a gente está vendo uma nova classe de políticos mais jovens vindo, onde o tema da integridade começa a fazer sentido. Então, essa era da integridade, eu falei, opa, isso está acontecendo, né? Então, e aí trazer à tona essa questão, né, da orientação sexual, do gênero, da escolha dele e da posição dele, de quebrar um pouco as pernas do fla-flu que você disse, né? Do óbvio, do que é direita e esquerda, do que é conservador, do que é progressista. E aí eu quero te ouvir, mas eu achei também muito interessante uma página antes e depois na discussão política do Brasil e colocando a integridade no tema, colocando a questão das minorias de uma forma muito bem feita. Não, eu acho que a resposta está na entrevista, né? Eu acho que é uma questão de integridade mesmo, né? Ele conta, isso nunca foi um assunto na minha casa. A gente, até porque não é uma escolha, né? A orientação vem da natureza da pessoa. Eu acho que a grande, talvez a grande vitória do movimento no mundo que a gente vive, ou no mundo que a gente almeja viver, é que a sociedade como um todo encara a orientação e a manifestação da orientação como algo natural, como algo do ser humano, sem que isso possa constituir qualquer tipo de barreira, limitação, ou, como vinha sendo feito há pouco tempo atrás, alguém tenta tratar isso como doença. Então, acho que ali ele apresentou um cartão de visitas no sentido de que sou uma pessoa íntegra, nunca fiz palanque em cima disso, mas também não vou me esconder ou não vou fazer ninguém, né, que está no meu entorno sofrer em razão da minha orientação. O impacto para mim, pessoalmente, é um cara diferente, é um cara que eu quero saber quem é, né, no prazo que eu tenho para escolher o meu candidato à presidência, porque se ele tiver a competência administrativa, se ele tiver a capacidade, né, transformacional que o país precisa, ele já se apresentou como uma pessoa transparente, íntegra, de altíssimos princípios éticos e morais, né? Então, é alguém para ser visto, para ser olhado, para ser considerado. É isso. Concordo plenamente e independente, como eu disse, de qualquer avaliação que eu não tenho como fazer do mandato dele, do partido, etc., o que eu vejo é isso, uma pessoa se colocando na vida pública, potencialmente um candidato a presidente, que traz os temas da integridade, que traz os temas da transparência, da verdade, de um posicionamento, como você bem falou, trazendo à tona de maneira... Nunca utilizou isso como palanque, mas trazendo a sua orientação sexual para deixar claro quem é. Eu achei muito interessante e essa, independente de olhá-lo, e acho que concordo com você, como uma excelente alternativa, porque sai da disputa pelo quem é mais conservador, quem roubou mais ou quem matou mais, que é uma disputa de opostos, de extremos, vazia e que não leva a nada, a não ser nos separar. Eu vejo como uma grande oportunidade, mas mais do que isso, os temas virem à tona, porque se a gente começar na vida pública, na escolha, poder escolher com base
na verdade, na integridade, na transparência, na capacidade de gestão, a gente vai dar, não é se, né? É quando a gente fizer isso, a gente vai dar saltos quânticos na qualidade do nosso país, na qualidade da liderança, na qualidade dos resultados, e não escolher por ideologias ou por fanatismos quaisquer, né? Então, que a integridade tem um pouco disso, do equilíbrio, né? Do caminho do meio, de estar centrado, né? De não ir nas emoções dos extremos. Então, acho que é uma mensagem bem boa que a gente traz nesse papo. Uma coisa que a gente esquece, né? Eu vou te dizer aqui um lado bem egoísta, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é lógico que a gente prioriza aqueles que são oprimidos, né? Por uma cultura da discriminação, do racismo estrutural. Mas tem um outro lado que é libertador de se discutir diversidade e inclusão. Acho que você endereça, né, quando você fala do fato da gente nunca ter sido tão avançado, das inovações tecnológicas, mas também do burnout, das questões de saúde mental que a gente tem enfrentado e que se acirraram com a pandemia, né? O que é a crise de saúde pública que nós vemos hoje com a questão do suicídio, que afeta os nossos jovens, né? É mundial, que afeta no Brasil, né? E tem um outro lado que o Michael Sandel coloca muito bem quando ele fala da tirania da meritocracia, que eu acho que casa com a sua visão, que é a necessidade que nós temos de desmistificar esse conceito tirano absoluto de meritocracia, aquele negócio que eu estava falando no começo da nossa conversa. Quando eu voltei dos Estados Unidos pela primeira vez, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu não sabia para quê, nem como. Cheguei a ouvir meus pais falando, olha, o dia que você tiver um diploma, você pode fazer o que você quiser da vida, mas a minha missão acabou. Por quê? Né? E o Michael Sandel fala isso. Por quê? Por que sucesso é sinônimo de diploma? Né? 2/3 dos americanos não cursam uma faculdade. Eles são pessoas mal-sucedidas, eles são pessoas que fracassaram, né? E aí os outros dois conceitos que ele joga são, que eu acho que conectam muito bem aí, são a necessidade de uma redefinição da dignidade do trabalho. E aí, em plena pandemia, ele lembra de uma frase do Martin Luther King que fala que um lixeiro é tão importante quanto um médico na contenção da disseminação de doenças contagiosas, né? E a gente teve aqui, ao longo da pandemia, toda uma nova visão a respeito do que é atividade essencial. E o último ponto, que é uma questão, né, que acaba infringindo essa noção de infelicidade, que é a necessidade de redefinição do sucesso, né? Como é que você mede sucesso a partir dos seus próprios olhos, e não da medida da sociedade? Assim, um negócio que, quando eu cheguei nos Estados Unidos em 86, me fascinava, era a questão de que a faxineira da Cleveland Clinic, se ela quisesse, ela podia ter acesso praticamente aos mesmos privilégios materiais que o chefe do serviço de cirurgia da cadeira mais concorrida tinha. Porque a atividade científica, a atividade intelectual de alta performance não tem nada a ver não deveria ter nada a ver com o reflexo patrimonial que isso gera, né? Porque todo ser humano tem que ter direito à mesma... A gente vai estar indo para frente se a sociedade tiver direito de acesso aos mesmos privilégios de se viver no século XXI. Então, você tinha crédito barato para linha branca, eletrodomésticos, carro. É um outro patamar de Estado e de tratamento fiscal. E a gente está discutindo uma reforma fiscal nesse momento, em que a sociedade como um todo, né, se organizava de uma forma que, num condado rico, como era Shaker Heights, todo mundo podia andar com o carro do ano, todo mundo podia, né, financiado, todo mundo podia pagar uma hipoteca e morar decentemente. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que procurar. Eu acho que a geração que antecedeu a gente errou
na hora que resolveu subir muro, né, colocar portaria, condomínio fechado, carro blindado. Eu acho que esse é um erro histórico, objetivo, que tem que ser corrigido na nossa geração, para que a gente tenha alguma capacidade transformacional. Todo mundo tem que ter acesso ao que é bom. Muito, né? muito legal. E acho que diversidade e inclusão traz isso. Muito legal sua fala. Quando a gente olha as cidades mais felizes do mundo, né? Quando a gente pegar o exemplo da Dinamarca, por exemplo, lá o juiz de direito, ou o grande empresário, ou o melhor médico que tiver, eles podem ter o carro que eles quiserem, mas eles invariavelmente optam por ir de bicicleta para o trabalho, né? Então, quando você tem uma dignidade do trabalho, como você colocou, e uma rediscussão do que é sucesso, isso vai contribuir para a felicidade. Isso passa, obviamente, por uma distribuição melhor de renda, que não é negar o capitalismo, que trouxe tanta evolução, né, para a sociedade do ponto de vista material, mas é distribuir melhor, né? Eu defendo um pouco do UBI, né, a renda universal básica, de certa forma, não como assistencialismo, mas como equalização dos handicaps, como você colocou. Mas gosto muito do Michael Sandel, eu estudo bastante sobre ele, porque, de fato, acho que a gente confundiu essa questão da meritocracia e por uma definição errônea de sucesso, porque eu sou favorável ao mérito, lógico, mas a gente confundiu o mérito com um conceito de escassez, onde se tem o pressuposto de que para eu ganhar, alguém tem que perder. E não precisa ser assim, né? Porque se a gente tiver... se eu ganhar, mas o meu ganho também contribuir com o bem do todo, contribuir com o entorno, todo mundo ganha. Então, e aí essa questão de fato, a gente olhar a importância do trabalho de todos, né? Como, lógico que alguns eventualmente podem até precisar de um jato para poder fazer um trabalho em vários lugares do mundo na mesma semana, enquanto outros não querem nem pensar nessa vida e vão estar felizes da vida, cuidando ali de plantar o alface para que essas pessoas possam comer no mundo inteiro. Agora, sem uma alimentação saudável, natural, sem a coleta do lixo que você falou, como é que os de alta performance vão viver? Vão viver como vivem hoje, né? Alta performance, alto salário, e aí crise de ansiedade, depressão, obesidade, AVC, doença cardíaca, suicídio, infelicidade. Então, acho que esse momento que a gente vive da humanidade é um retorno realmente aos princípios, né? Aquela saída vai ser pelos princípios, é o que eu defendo no meu livro. E essa questão de reorganizar realmente, deixar um legado um pouco mais organizado da equidade, da questão racial, gênero, orientação sexual, como você disse, das minorias, acho que é um papel fundamental de cada um de nós. Então, eu super agradeço a sua visão de mundo, a sua história, saber um pouco mais da sua história foi bem legal, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar de saber. No fim, acho que nós vamos precisar de um outro encontro, daqui a pouco, mais para frente, para falar de questões específicas sobre compliance, sobre integridade das empresas e até sobre a questão de legado e herança, né? Dado o nosso tempo, já fica aqui um convite para um segundo capítulo, a gente marca mais para frente, mas eu quero encerrar dizendo da minha gratidão, da minha felicidade de te ouvir aqui, mas te deixar as palavras para que você feche falando para a gente não só as suas palavras finais, mas com aquela minha pergunta que eu tenho feito para todo mundo que eu entrevisto aqui no IntegriCast, que é, além de advogado, essa história bonita que você tem, internacional, e de percepção própria, quem é o Carlo Verona na essência? Quais são os seus sonhos? E aí, com isso, você deixa suas mensagens finais para os nossos ouvintes e seguidores. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, acho que é um prazer passar essa quase hora e meia batendo papo. É difícil, né? Até ter assertividade na conversa, porque junta tanta coisa, né? Tanta história bacana que a gente, o tempo acaba passando e a gente não percebe. Você sabe que ao longo dessa pandemia, eu lembro do dia em que um dos meus sócios lá no escritório fez um discurso. O Demarest hoje tem 700 colaboradores, dos quais 450 são prestadores de serviços, né, advogados, estagiários e trainees. A nossa área tem mais ou menos 120 advogados. Nós estamos todos reunidos ali no nosso andar, na sede do escritório,
e esse meu sócio estava dizendo que a gente ia precisar fechar em razão da pandemia. A gente fez um teste para ver se os nossos servidores aguentavam, todo mundo trabalhando fora de casa, e isso já faz 1 ano e meio. A gente vem trabalhando remotamente. 2020, em termos de resultado, acho que foi o melhor da história do escritório. A gente conseguiu manter a nossa performance em alto nível. A gente conseguiu manter receita, controlar a despesa, manter a integridade do escritório e também endereçar com sucesso as necessidades, dilemas, preocupações das pessoas que trabalham dentro do escritório. E virou, né, uma regra de etiqueta até nesse período, as pessoas perguntarem umas para as outras antes de começar qualquer tipo de interação: como é que você está, como é que está a saúde da família, como é que você está. E achei engraçada a sua pergunta de quais são os seus sonhos, porque nesse período todo tem uma expressão de americano, né, que fala "I'm living the dream", e eu falo, eu estou vivendo o sonho, porque voltar, o home office me permitiu estar perto da minha família, passar a conviver numa dinâmica completamente diferente com a minha mulher e com os meus filhos. Nesse meio tempo, o meu filho veio me falar que quer ser advogado de arbitragem quando crescer. Então, e aí eu tenho vários colegas que atuam na área falando: fala para ele pensar em outra coisa, foge, não é assim, coitado do menino. Médico. Vai ser médico. Mas o ponto é um pouco, né, ele vê como é a minha dinâmica, e a gente não para. Mas, ao mesmo tempo que a gente não para com as atividades profissionais, acho que começou a ter aí algum equilíbrio, né? A gente começou a encontrar algum equilíbrio para estar em família, para estar em casa. Então, assim, confesso que, e apesar de, né, todo respeito às dores enfrentadas por diversas famílias no Brasil e no mundo durante esse período, claro. E, como eu mencionei, meu irmão e meu pai estão na linha de frente. Meu irmão é médico intensivista, teve Covid, passou aí um período bem complicado lutando com a doença, e a gente, obviamente, como todo mundo, perdeu vários amigos, parentes queridos, pessoas que tinham alguma vulnerabilidade, que acabaram sucumbindo à doença. Mas, em que pese tudo isso, eu acho que esse período de isolamento foi um período, para mim, muito importante de autoconhecimento, de busca, de equilíbrio, de reforço das minhas convicções. Então, eu acho, sempre acreditei que a gente vive o presente, e eu acho que esse 1 ano e meio me ajudaram a entender isso na prática. A minha parte não precisa melhorar nada, está muito bom assim. Eu só espero poder, a partir da minha profissão, poder fazer mais pela coletividade, poder fazer mais pela sociedade, porque eu acho que a gente tem uma lição de casa grande para entregar aí antes de passar o bastão para as próximas gerações. Excelente, muito bom. E com uma mensagem final de viver o presente com equilíbrio e vivendo o sonho. Esse foi Dr. Carlo Verona, especialista em compliance, integridade, arbitragem, um advogado de uma carreira e uma trajetória de sucesso. Gratidão pela sua presença, e fica aqui o gostinho de quero mais para uma próxima oportunidade. Um abraço, obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado, meu amigo, obrigado, pessoal. Um prazer.